Bem-vindos para a gente continuar o nosso ciclo de conversas sobre Chapada Diamantina. E o que há de importante em relação às ciências naturais. Chapada Diamantina e a relevância aos temas, né? Isso é um tema importante, que tem de importante em relação às ciências naturais. E aí, temos que começar. Chapada Diamantina. O que é Chapada Diamantina? Ela é uma parte de uma feição geográfica importantíssima do centro-leste brasileiro, que começa mais ou menos na parte central do estado de Minas Gerais e vai cruzando na direção norte-sul, cruza Minas Gerais e vai até quase o norte do estado da Bahia. E qual é a característica? São terras altas, então são planaltos, é uma faixa de uma sequência de montanhas, tem uma área montanhosa, e ela caracteriza essa paisagem, então, né, de montanhas com cotas, altitudes que chegam até 1.200, 1.300 metros, né, acima do nível do mar. Olha só. Então, Minas Gerais, né? Minas Gerais aqui, aí a gente vai subindo com essas áreas montanhosas, né? E vai até aqui, cruza praticamente, né, o estado da Bahia, e isso secciona, né, Brasil Central. Aqui, aqui, o que tem aqui? Oceano Atlântico, né? E aqui nós temos uma drenagem, um rio importante, RSF, Rio São Francisco, né? Olha só, o Rio São Francisco segue nessa direção mais ou menos norte e sul, seguindo, né, essa orientação aqui. E essa feição, então, que é chamada genericamente de Serra do Espinhaço, que é a feição geográfica geral, né, a Serra do Espinhaço, no estado da Bahia, recebe o nome de Chapada Diamantina. A Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, também, né, tem os conglomerados associados lá a diamantíferos, a região de Diamantina, MG, Minas Gerais. E aí nós vamos aqui para Chapada Diamantina, Bahia, Lençóis e arredores também, lembra, né, tem, né, essas ocorrências diamantíferas associadas aos conglomerados do grupo Chapada Diamantina, que faz parte desse conjunto de rochas. Então essas rochas formadas por quartzitos metaconglomerados, né, os quartzitos, que é um arenito bem compactado, metamorfizado um pouquinho, às vezes chamado de meta-arenito, porque é um arenito com início de metamorfismo. E nessa sequência tem os conglomerados, esses conglomerados são diamantíferos. E a degradação desses conglomerados libera o diamante, que é acumulado em aluvião, né, nos materiais transportados pelo sistema fluvial. Mais ou menos faz parte desse mesmo conjunto, aqui chamado de Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, aqui Chapada Diamantina. Muito bem, então voltando aqui, né, para a nossa chapada, então, que é a Serra do Espinhaço no estado da Bahia. Podemos dar uma olhadinha no mapa aqui, olha só, o que eu acabei rabiscando lá na lousa, aqui de uma forma mais real. Esse aqui é um mapa de elevação. Então, as cores representam cotas, que é a elevação em relação ao nível do mar. Aqui, cores mais escuras, mais avermelhadas, amarronzadas, terras altas. E as que entram na tonalidade mais verde são as terras mais baixas, né? Então, aqui, Oceano Atlântico. E a sequência, né, não é uma coisa muito uniforme, tem umas interrupções, mas predomina essa direção norte e sul. Chapada Diamantina é todo esse conjunto aqui, ó, né? Começa aqui no sul, né, naquele município de Iraquara, ó, nessa terra baixa, aí que tá, olha só, a chapada. Né? O que é a chapada? Seriam as partes mais altas, né? O paináceo, né? Aqueles relevos montanhosos formados pelos quartzitos.
mas na borda desse material, que é mais resistente ao intemperismo, à degradação com as intempéries, né? Do lado tem rochas mais suscetíveis ao intemperismo, mais solúveis. Então elas acabam sendo rebaixadas com o tempo geológico. Enquanto o quartzito rebaixa lentamente, o calcário rebaixa rapidamente, relativamente a isso. Então, milhões, centenas, milhões de anos, né? O intemperismo, a ação das intempéries, chuva, infiltração, escoamento, acaba rebaixando os terrenos onde ocorrem rochas carbonáticas. Então, esse terreno é rebaixado. Olha só, essa forma aqui, né, é a bacia de Erecê. Vou entrar na geologia agora, mas há um sinclinal, uma sinforma, formada. Olha só, rochas carbonáticas aqui. Vamos botar o mapa geológico, então. Olha só, você lembra lá, né, na imagem anterior, o que está em cinza são as terras altas. Os quartzitos, aqui tem uma superfície alta, mas ela é coberta por esse amarelinho, que são solos, né, com material de cobertura recente. Muito bem, bacia de Erecê, Iraquara aqui, na ponta sul da bacia de Erecê, e essa faixa carbonática aqui, olha só, é aqui o rio Paraguaçu, né? É esse rio Paraguaçu. Muito bem, aqui a região da bacia do rio Una, né? Unutinga com Itaitê aqui desse lado, né? A região de Itaitê. Carbonato, então aqui ó, calcários, rocha solúvel, abrigo karst, né? Sistema kárstico. Só para a gente localizar o que é a chapada, né? Para a gente achar o que, agora ressaltar o que tem de relevante aqui. Não vou entrar em detalhes sobre a relevância dos quartzitos, tem muita coisa associada aos quartzitos, mas como nós estamos falando ó, em Chapada Diamantina, ciências naturais associadas ao karst. E ciências naturais, o que são as ciências naturais? Algo que engloba aspectos do meio físico, mas aspectos do meio biótico. Ciências naturais, ciência natural, porque hoje em dia natural está em moda, né? Então eu sou naturalista, né? O pessoal que é naturalista sabe o que é, né? Que é naturalista, é que aí anda pelado na praia, tudo bem, né? Praia de naturismo, né? E comida natural, né? Ciência natural. Não, ciências naturais são áreas da ciência que tratam, né, do nosso meio, do ambiente, não é nem meio não, do ambiente, né, do físico e o ambiente biótico, ou seja, aqui a parte mais de vida e aqui a parte, vamos dizer assim, não é que ela é sem vida, né? É outro tipo de vida, mas aqui ó, o meio físico, então os materiais terrestres, é interessante discutir isso porque materiais terrestres e os processos. E aqui o meio biótico, ó, né? Não é a minha área, né? Fauna e flora, com todos os seus aspectos, né? Vocês vão ver depois uma parte importante sobre a microbiologia, né? A microbiologia faz parte, vamos dizer assim, do meio biótico, mas o meio biótico interage com o meio físico, tá? Você tem plantas ou vegetais ou bactérias, né, degradando rocha, transformando materiais terrestres na superfície, ou em subsuperfície, ou até em parte muito profunda. Aí você tem lá, né, os bichinhos lá que estão corroendo as coisas. Muito bem. Então, eu vou ressaltar alguns aspectos aqui do meio físico. Alguns. Então, ó, falando um pouquinho em relação ao karst. A gente já viu que o sistema kárstico tem as suas características e distingue, ele se distingue de outros sistemas hidráulicos, por exemplo. Nós vimos lá no subterrâneo, condutos. Condutos chama cavernas. Então, cavernas, patrimônio espeleológico. E as cavernas da Chapada Diamantina, e aí eu digo Chapada Diamantina, mas eu acho até que a gente devia começar a chamar de cavernas, né? Nem da Chapada Diamantina,
são as cavernas da Bacia de Irecê, né? São as cavernas de Iraquara, por exemplo, as cavernas de Itaití. Né? A Chapada Diamantina é uma coisa interessante, porque o pessoal engloba os calcários, mas a Chapada em si são as terras altas. Né? Tem uma certa confusão aí. Mas como, né, faz parte, né? As bordas das terras altas são as terras baixas. Muito bem. Itaitê. Itaitê, borda leste da serra, né? Das terras altas. Aqui, bacia do rio Una. Qual é a relevância lá em relação ao karst? Ciências naturais. Normalmente o pessoal ressalta aspectos, né, visuais. Poço Encantado, Lago Azul, o Poço Azul do Milu, natação no lago subterrâneo, né? Mas o Poço Encantado, eu não sei se ainda temos o guardião lá, mudou agora, né? Miguel do Poço Encantado, ele cuidava lá, não tinha plano de manejo, nada, ele cuidava e não deixava o pessoal estragar lá não. Muito importante o papel do Miguel, histórico isso, né? De 1980 e pouco, né? A gente conheceu lá, né? Ele já tinha ali família nativa lá. Miguel do Poço Encantado, vocês vão um dia conhecer aí. Então, mas o que é o Poço Encantado? Uma feição kárstica, uma superfície meio plana lá, vocês vão andando lá, e aí de repente, né, tem um negócio que é até meio assim, né, escalonado, ó. Ó, de perfilzão, né? Por que eu estou falando assim meio reto, né? Aqui meio rendido, meio... Ó. Aqui tem um... aqui eu estou desenhando isso aqui. É relevante. Peixe, meio biótico. Olha a minha superfície aqui, a casinha do Miguel. Cuidava da minha. Quer entrar lá? Não, ele levava, ele montou um esquema, uns pau de madeira, para descer aqui, depois levanta umas bordas, o pessoal fica aqui admirando, né? O sol brilhando, né? Raios refletindo aqui, essa água azul, Poço Encantado. É uma feição cênica extremamente importante, né? Olha só, isso aqui, ó, nível d'água, ó, sola saturada aqui, né? NA, nível d'água, né? Isso aqui tem conexão aqui com condutos aqui embaixo, né? Isso aqui não é um buraco, é um balde enterrado, não. Né? Tem conexão, isso aqui tem um fluxo lento, mas tem um fluxo. Tem muita coisa interessante lá, né? Tem as jangadas que cristalizam em superfície aqui, ó. Cristalização de calcita na superfície, porque essa água aqui é saturada em relação ao carbonato de cálcio. E por que isso é escalonado? Porque tem uma estrutura da rocha aqui, ó. As estratificações, as camadas, né? E tem um sistema de fraturas. Então, essa feição é uma feição de abatimento, é um conduto superior. A casa do Miguel não é, esse aqui é um padre, esse aqui, não, aqui tinha a casa da preguiça gigante. Então, ó, lá, um conduto aqui, linear, sempre tem que ter linear, nível da água, né? Aí o nível da água desce, e aí começa, né, a ter a abertura disso, e, ó, descola um bloco aqui, descola da superfície de estratificação e da fratura, descola outro bloco aqui, descola outro bloco aqui. Mas para onde vai esse bloco? Quem está levando esse bloco embora, né? Quem já derrubou um muro sabe que o volume da pilha de tijolo é muito maior do que o volume do muro. Interessante isso, né? Para onde vai? É um fluxo aqui. Dissolução. O material vai sendo dissolvido. Isso envolve tempo. Né? Depois a gente discute o tempo. E aí, levamos, descola mais um bloco. E assim, descola, ele cresce de dentro para fora, esse vazio, né, até conectar com a superfície. Então, todo esse material, em parte, foi removido por dissolução e transporte. O material em solução, né? Quem pegou uma colher de sal, jogou na água, dissolveu.
né? Aí vai dissolvendo e vai levando. Muito bem, essa é a origem. Mas qual é a relevância? É relevante? Depende. Do ponto de vista cênico, sensacional. É um atrativo. Do ponto de vista científico, tem a sua importância também. Então, isso é um ponto de acesso para a água subterrânea. E ainda pouco explorado do ponto de vista científico, né? Não tem assim, nenhum estudo específico na região de Itaitê sobre a água subterrânea. Movimento, origem, de onde vem, de onde vai. Tem um início, né? Com o nosso colega Ricardo Fraga, né? Famoso baiano, que começou a estudar a região de Itaitê do ponto de vista do kárstico, onde na dissertação dele tem uma série de informações. Mais uma feição parecida, né? Vai um pouquinho para norte, cruza o rio Paraguaçu, sai lá do Poço Encantado, né? Vai lá em direção, cruza o rio Ura, cruza o Paraguaçu, vai em direção à Nova Redenção. Todo mundo conhece, né? A Nova Redenção. Cruza o Paraguaçu, sobe lá, né? Eu subi, chegar, usou o Paraguaçu. É pertinho, uns 300 metros do Paraguaçu, assim. 500. Aí você tem na outra feição muito parecida, né? Famoso, hoje é Poço Azul. Olha, é tudo azul, né? Poço Encantado, o Encantado é azul. Poço Azul é do Milu. Poço Azul do Milu, que é um morador nativo lá, né? Relevância. O Poço Azul, ele tem uma feição, olha só. Então, superfície. E também, ó, então, vou fazer a mesma história do escalonamento. Aqui até é uma coisa interessante que não é assim, não. Os blocos escolares lá, nível d'água, e aqui realmente Túlio e companhia, com um grupo de mergulhadores, aqui rocha, né? Rocha, olha só, esquemão, rabiscão para, ó, aqui conduto, aqui o conduto realmente foi mapeado. Aqui tem uma construção, né? Um afunilamento, aqui não cruzou, está no mapa, tem um mapa muito bem feito, da parte submersa, com blocos, alguns blocos, e muito sedimento fino aqui, né? O Poço Encantado também tem. O Poço Encantado tem um sedimento fino embaixo, até cobre parte dos blocos, né? É um esquemão bem simplificado. E aqui o pessoal do mergulho, como lá o acesso ao lago ele é mais liberado, né? E o pessoal do mergulho mapeando, né, encontrou aqui, né, os vestígios aqui, ó. Como é que eu vou desenhar isso, né? Vou desenhar uma caveirinha. Achou indicação de ossadas. Então, pô, achou um osso grandão lá. E um osso grande. Levou o osso para o seu cartelo, o cartelo olhou, opa, isso aqui é um osso de um megatério. Então, megatério, genérico, família genérica, que é uma espécie, né, da famosa preguiça. E é uma preguiça com muita preguiça, né? É uma preguiça gigante, sabe quando você está muito preguiçoso, né? É a preguiça gigante. Dessa família da megafauna extinta. Então são preguiças que hoje vivem nas águas, são pequeninos, só que nessa época a preguiça gigante tinha 4 metros, 5 metros de comprimento, né? Assim por diante. Tinha o Glyptodon, que é um tatu gigante, grandão. Tem uma fauna específica, que é chamada de megafauna. Mega é grande. E essa megafauna, ela é chamada megafauna quaternária, né? Porque essa megafauna caracteriza o período geológico quaternário. Hoje, espécies extintas. Então, os mergulhadores acharam esse remanescente, pegou um osso aqui,
E aí depois, organizando uma expedição, uma escavação sistemática, né, eles trouxeram o esqueleto mais completo de um Eremotérium, que é essa preguiça gigante descrita, uma espécie nova na América do Sul, pelo professor Cartelli, né, Castro Cartelli, lá em Belo Horizonte. E, então, isso é um aspecto extremamente relevante para a Chapada Diamantina. Os terrenos baixos, os calcários da Chapada Diamantina, né? Então, trabalhamos nos quartos. E é uma feição kárstica. O kárstico, ele revela, né, ele tem lá, né, um potencial muito grande para nossa, para ter os vestígios da megafauna quaternária. Continuando, né, os aspectos relevantes, saindo um pouquinho da bacia aqui, então, do Rio Ura, a região de Taitê, vamos aqui falar um pouquinho aqui da região de Iraquara, Irecê, né, Sotoás, essa região toda aqui, né? A região da Gruta dos Brejões, já ouviram falar de brejões? Serra de Espinhaça, né? É só fazer um esqueminha assim, ó. Lembra o que é isso? Os calcários, né? Aí tem um cara que desceu, fez um rapel aqui, uma pessoa aqui, né? Brejões, então é chamado lá de brejões, brejo grande, né? Associada ao vale, ó, o vale do Rio Jacaré. Ó, o Jacaré. É o vale, em grande parte, o vale kárstico. Então, o vale kárstico, qual a diferença? O vale fluvial, rio, ó, superfície, ó, árvore aqui, casinha do caboclo, rio, rio. O entalhamento do rio ocorre assim, ó. Ele sobe e o rio vai entalhando, rebaixando o leito. Vale kárstico. Nasce um conduto, esse conduto por abatimento, vai removendo depois de solução, abatimento, caiu o último bloco, gera-se um vale. Ó, depois modificado, e aqui, ó, o nível d'água, o nível d'água continua aqui, né? Então, esse vale, como ele cresce de dentro para fora, né? Não é que nem um fluvial. Isso aqui é fluvial, no fluvial típico, e isso aqui nós vamos chamar de vale kárstico. Tá? Não é feito por entalhamento do rio de superfície em direção em profundidade, né? Ele cresce de baixo para cima. Muito bem, então, vale kárstico. Em grande parte é isso. Mas a relevância, então, desse vale, né, do ponto de vista, tem uma relevância importante, científica, mas que são os registros formados pelos depósitos. Eu nem falei dos espeleotemas, mas outra hora o nosso colega doutor, professor emérito Chico Bill, né, vai falar sobre o parenchyma para nós, né? Vamos ver a relevância dos espeleotemas aqui da região, mas não só dessa região, né? Os espeleotemas hoje representam registros muito significativos da variação climática. Mas eu quero falar de um depósito sedimentar no Vale do Rio Jacaré, nesse Vale Kárstico, que são as tufas, chamadas tufas calcárias. Tufa calcária. Então, as tufas calcárias, assim como os espeleotemas, no ambiente subterrâneo, né? No ambiente de caverna, lá que a gente fez a isquemia, a superfície, a cavidade, né? E aqui nós temos uma percolação de água, superfície, gotejamento, e aí formação de uma estalagmite, formação de uma estalactite, esse H2O aqui percola, satura em relação ao carbonato de cálcio, entra no ambiente da caverna, acha um lugar onde tem menos CO2 do que nessa água,
Então ele precipita, ele precipita carbonato de cálcio e gera um espeleotema, que são os depósitos minerais formados no ambiente subterrâneo. Muito bem, então aqui uma estalagmite, é só para ele tirar, ó. Mite, estalagmite, tem a estalactite, e do teto. As tites e as mites. Esclerotemas. E o crescimento de uma estalagmite, como outros esclerotemas, reflete o quê? A quantidade de água e a quantidade de carbonato de cálcio dissolvido e outras características que nós vamos discutir depois, mas que dão indicação sobre a variação da quantidade de água, ou seja, a quantidade de chuva, ao longo do tempo. Isso por quê? Porque o carbonato de cálcio é passível de ser datado. É possível obter a idade da precipitação, da formação desse cristal de calcita. Tenho a idade, tenho a quantidade de chuva nessa época, uma estimativa, né? Às vezes não é nem quanto choveu, mas se choveu mais ou menos do que a camarinha de cima ou a camarinha de baixo. Eu posso fazer uma interpretação e dizer, ó, períodos mais secos ou menos chuvosos, alternados por períodos mais chuvosos. Isso envolvendo escala de tempo, né, de milhares de anos. Então, bota lá 10 a crescer, milhares de anos, dezenas de milhares e, às vezes, centenas de milhares. 1 milhão de anos, máximo 500 mil, é mais ou menos o limite de um dos métodos de datação. Outra discussão, mas é relevante. E temas significativos, tanto na bacia do rio Una, vários espeleotemas revelando essa alternância, alguns aqui também, né? Estudos do grupo de pesquisa de variação climática, de paleoclima, liderado pelo Chico Bill, e aí nós temos essas variações de clima. E uma coisa interessante, né? O que a estalagmite tem a ver com a tufa? Aliás, o que é a tufa calcária? Falei de tufa e falei de estalagmite. A estalagmite é formada por quê? Aflora uma aguinha aqui supersaturada em relação a carbonato de cálcio. Aflorou, precipitou. A mesma ocorre nesse vale kárstico. Em épocas, hoje não rola, em épocas de pluviosidade mais alta, o nível d'água era mais alto, e a forma não é exatamente essa, mas tinha nascentes kársticas, pequenos afloramentos de água de percolação supersaturada, e essa água trazia e aflorando na superfície, precipitou um material que é carbonato de cálcio precipitado de uma maneira mais rápida, às vezes com influência biogênica, mas essa é a característica da tufa calcária. Ela não é tão maciça, tão bem cristalizada que nem o espeleotema. Ela tem influência de evaporação também, isso é, né? Então, o material não é mais friável, assim, né? A tufa. Então, crescem esses depósitos como se fossem cachoeiras aqui, ó, de tufa. Só que nessa época, com alta pluviosidade, ó, a vegetação aqui, hoje você anda na superfície do vale, aliás, essa imagem que o Aloysio Baiano famoso, né, de Morro do Chapéu, mandou para a gente umas imagens de um sobrevoo que ele fez, e do Vale do Jacaré e os arredores. Dá uma olhada nisso, né? Os campos de Inapiás, rocha exposta, né? Aquela rocha exposta hoje. Na época não tinha nada disso, né? Na época, o karst lá era desse padrão que a gente tem lá na região de Iraquara, por exemplo, né? Ó, tudo meio planinho em cima, né? Mas olha aqui embaixo, né? De novo o meu rabisco, topo rochoso, isso aqui é rocha, né?
aqui é a rocha, calcário, aqui solo, drenável solo, passa o pessoal fala para mim lá, tira o musgo, passa um VAP, né? Dá uma lavada nisso aqui para ver, ó, a rocha exposta, né? Os lapiáceos, os canelhudos, voltando aqui, não era assim, né? Era assim, com muita vegetação, tanto é que aqui dentro, essas tufas calcárias, elas englobam, então, resto de tronco, englobam folhas, ó, as folhas. Então aqui, ó, uma folha, ó, a alegria dela, que lindo, né? Troncos, raízes, principalmente folhas. Espécies de Mata Atlântica mais Amazônia. Tá? O que é Amazônia? Tá? Vegetação amazônica. Mata Atlântica. Vegetação de ambiente úmido. Cadê a Mata Atlântica aqui? Você tem Mata Atlântica na faixa litorânea. Depois aqui entra numa região que já tem umas características mais, né? Vocês conhecem, semiárido. Fica um pouco mais úmido quando chega perto da borda da Chapada, né? A região de Itaitê, né? A região de Itaitê tinha, aliás, o Ricardo fez um estudo sensacional lá mostrando isso, né? Recuperando a parte histórica. A vegetação de Itaitê era de árvores de grande porte, parecia, a gente até chegava lá, e tinha até alguns remanescentes, né? Falava, pô, a mata parece uma mata amazônica, né? Parece uma mata atlântica. Ainda tem espécies remanescentes no abóbora, né? Mas aqui, nessa área aqui, hoje domina o semiárido. Você tem vegetação típica do semiárido. Então, essas espécies foram estudadas por uma bióloga, né, a Patrícia, né, e um grupo de estudos aí avançou e mostraram que essas espécies, então, Mata Atlântica e Mata Amazônica, tinham uma mistura. E os dados de climáticos e salarimentos também mostraram, né, 120 mil anos, depois 20 mil anos, períodos muito mais pluviosos do que o atual. Depois tem todo um modelo aí de modelo climático. Mas o importante é isso, né? Teve realmente uma alternância de fase muito úmida com fase pouco úmida, não chega a ser árido, né? Mais chuva e muito pouca chuva. Então, olha só, uma conexão, né? Uma conexão de Mata Atlântica, expansão total de Mata Atlântica, que junta com expansão da Mata Amazônica, e isso aqui não virou, né, uma grande selva. E olha, imagina a vegetação que tinha lá. Né? E aí vem a megafauna, né? Como é que essa megafauna se relaciona com essa vegetação? E ainda tem algumas questões em aberto do ponto de vista científico, inclusive sobre a extinção. Né? Quais foram as causas da extinção da megafauna? Megafauna extinta, né? E em torno, parece que as idades mais recentes de megafauna obtidas até hoje são de 8 mil anos, mas não na região lá. Lá o material é pouco datado. Vale do Ribeira. Né? Vale do Ribeira tem as evidências da megafauna mais recente, como carbono 14, confiável, né? De dentes de Toxodon, o bichão parece um hipopótamo, assim, né? E assim vai. A megafauna, então, é extinta. Dente de sabre, vestígios de dente de sabre também nesse Poço Azul. O Poço Azul foi realmente uma jazida paleontológica de alto nível. Né? O pessoal ficou lá, acho que 2 semanas, né, com uma escavação sistemática e recuperaram várias espécies, e espécies com os remanescentes completos. Né? Não é só um ossinho lá, outro assim aqui. Né? A preguiça gigante foi até o Cartelli brincava lá, realmente sério, né? Até acharam um ossinho que fica dentro do ouvido lá, sabe o que faz aquele? Acharam, e realmente, né? Então é isso aí. Então a relevância, né? A relevância ela, em relação às ciências naturais, é muito mais do que eu falei aqui até o momento. A gente poderia até, né, falar um pouco mais, mas eu acho que é um bom começo,
Né? E o que eu sempre ressalto, né? Esse é um bom começo, que tem muito mais coisa para ser investigado e do ponto de vista aplicado também, né? Porque às vezes a ciência fica um pouquinho perdida. Aí, 120 mil anos choveu mais, e daí? E hoje, vai chover ou não vai? Né? Essas perguntas mais recentes. Mas a hidrogeologia, né, que a gente acabou de falar também, é uma coisa importante. Tá? Nesse sistema de condutos. E aí, uma coisa que tem que ser muito bem observada é o uso, né, de fertilizantes e de agrotóxico, conhecer uma área muito utilizada para a agricultura. A contaminação de um aquífero kárstico, ou seja, um aquífero de condutos, é extremamente vulnerável. Né? É o aquífero mais vulnerável para a contaminação. Jogou aqui, é como se você jogar num ralo e tem um encanamento que vai contaminar a água subterrânea. É histórico, né? O aquífero kárstico da bacia de Irecê e da bacia Ununtim, que separa, mas são as duas unidades geológicas, são as mesmas, só que foram separadas por um alto na época da sedimentação. Então, né, a bacia, aqui, né, essa faixa de carbonatos aqui, Ununtim e aqui Irecê, abrigam um aquífero de conduto. Então, nós temos um aquífero de condutos, hoje ainda pouco estudado, mas altamente explorado. A quantidade de poços, a SERB, tudo, né? O pessoal lá, então, conhece bem, né? Foi atrás. A quantidade de poços e a quantidade de água. Lapa Doce. A Lapa Doce tem a Lapa 1, tem a Lapa d'Água, né? A Lapa d'Água. A Lapa Doce tem um trecho dela que é chamado Lapa d'Água. Por quê? É um afloramento de água subterrânea. É um ponto onde você consegue, passivo da exploração da água subterrânea, extremamente importante. Cárcere não tem água à superfície, além de ser um ambiente já meio semiárido, né? Então, mas a cárcere não tem água à superfície. Essa característica hidráulica do cárcere, pouca água à superfície. Portanto, né, tem que ter muita água subterrânea. Aquífero de grandes volumes, né? Várias perfurações demonstram condutos de grandes dimensões, 90 metros, 100 metros, 60 metros de profundidade. Extremamente relevante, né? Do ponto de vista do cárcere e da ciência natural, que é estudar e viabilizar e planejar o uso da água subterrânea. A água subterrânea ela não é interminável. Né? Além de não ser interminável, ela é altamente suscetível à contaminação. Jogou um veneno aqui, você toma um veneno lá no teu poço, que você está explorando a aguinha aqui para abastecer a população. Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem observada e entrar em qualquer discussão de planejamento aí. A SEB, o pessoal das águas da Bahia, eu acho que tem um programa aí nesse sentido, mas eu acho que é sempre bom a gente relembrar esse aspecto. Agradeço a atenção mais uma vez, né? Até breve.